Então, algumas vezes acontece a cura, outras vezes não. O próprio apóstolo Paulo vivenciou isso no seu ministério, que ele disse que muitas vezes ele orava e as pessoas eram curadas, e outras vezes ele orava e não acontecia. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Meu nome é Luiz Antônio Pereira, eu sou teólogo e psicólogo, Temos feito aqui neste canal um estudo bíblico sobre os dons espirituais, uma sequência de estudos nesse tema. E hoje nós vamos dar continuidade a esse respeito. No entanto, antes de continuar, eu gostaria de pedir para você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique o sininho para você receber as notificações e deixe o seu joinha lá. Muito importante você fazer essas três coisas que me ajudam na divulgação do canal, notadamente no algoritmo que controla toda a internet, para deixar claro que o canal é relevante, que o canal te ajudou e assim por diante. O algoritmo vai ler isso através das manifestações das pessoas que assistem os vídeos. Então deixar o joinha, se inscrever e compartilhar nas suas redes sociais. Faça isso e assim me ajude a expandir a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, os dons espirituais na Bíblia são diversos. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar várias listas de dons espirituais. A primeira delas está em Romanos, capítulo 12, versículos 5 a 8. A segunda delas está em 1 Coríntios, capítulo 12. Aliás, em 1 Coríntios, capítulo 12, tem duas listas. Primeiro nos primeiros versículos, a partir do versículo 4, e depois a partir do versículo 27, nós temos duas listas de dons espirituais. Depois nós temos outra lista de dons espirituais em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E por último temos outra lista de dons espirituais, embora bem pequena, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 11 até o 12. 2 versículos. Os estudiosos, notadamente o professor Roberto Alves de Souza, têm feito uma classificação dos dons espirituais que eu achei muito importante e eu tenho sempre trazido aqui, que ajuda a orientar você a distinguir e descobrir qual é o seu dom espiritual. Então ele classifica os dons espirituais como dons de proclamação. Quais são os dons de proclamação? Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores. E daí outra classificação, dons da instrução. Quais os dons que se encaixam nos dons da instrução? O dom de ensino, de exortação, que é encorajamento, sabedoria, e o dom de conhecimento, ou ciência, como algumas traduções traz. Outra classificação são os dons de beneficência, que nós estudamos dois deles na semana passada. Dons de beneficência é ministério ou serviço, que é aquela prestação de qualquer tipo de serviço no reino de Deus. O dom de contribuição, de misericórdia e de socorros. São os dons de beneficência. Depois ele faz outra classificação como os dons de glossolalia, ou os dons de línguas, que implicam no dom de variedades de línguas e no dom de interpretação de línguas. Depois ele classifica os dons de cura e operação de milagres, que é o que nós vamos estudar hoje. Depois ele fala dos dons da percepção espiritual, que incluem os dons de fé e discernimento de espíritos. E por fim os dons de liderança, que implicam os dons de governo e presidência. Essas são as classificações dos diversos dons espirituais feitas por alguns estudiosos. Bom, hoje nós vamos falar sobre os dons de curas e milagres. Para isso eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, 10 e depois o 28.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: a um é dada no mesmo Espírito, o Espírito Santo aqui, a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outros profecias, e a outro discernimento de Espírito, e aí ele continua a lista. Hoje eu quero falar de dons de curas e de milagres. E o versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que também deixa claro isso. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, os de ajudar e os de administrar, e o de falar em variedade de línguas. Então nós temos essas duas listas, o dom de cura e o dom de milagres, Primeiramente o dom de cura, vamos falar um pouco sobre o dom de cura. Deixe-me dizer que esses dons de 1 Coríntios aqui, segundo nós já estudamos, procura os vídeos anteriores, você vai encontrar, sobre os dons milagrosos, os dons de curas e milagres, o nome já diz, são dons milagrosos. E os dons milagrosos são manifestacionais, diferente, por exemplo, do dom de ensino. Se você tem o dom de ensino, você sempre vai ter o dom de ensino e sempre vai conseguir ensinar. Os dons aqui de 1 Coríntios são dons manifestacionais, que às vezes se manifestam e outras vezes não. Então, algumas vezes acontece a cura, outras vezes não. O próprio apóstolo Paulo vivenciou isso no seu ministério, que ele disse que muitas vezes ele orava e as pessoas eram curadas, e outras vezes ele orava e não acontecia, não eram curados. O próprio Timóteo, ele fala que Timóteo ele tinha um problema sério de estômago e que não aconteceu a cura. Com relação a Trófimo, que é outro companheiro de Paulo, ele diz: deixei Trófimo doente em Mileto. Então, se os dons de curas acontecessem sempre, ele ia lá, orava por esses irmãos, companheiros, e eles ficariam curados. Conclusão que se chega de que esses dons se manifestam às vezes, são manifestacionais de acordo com a vontade do Espírito, conforme o Espírito quer, conforme o Espírito dá, conforme o Espírito, agora eu estou falando do Espírito Santo. Então o dom de cura é um desses, é um dos dons manifestacionais. O dom de cura na palavra grega é ianomai, que significa cura milagrosa, que já está incluído nos milagres aí. De modo que existe outra palavra também para cura no grego, que é terapeu. Terapeu no grego é aquela cura por meios medicinais, mas o texto aqui se refere a ianomai, que são curas milagrosas, são curas manifestacionais, que às vezes se manifestam e às vezes não se manifestam. Então é um milagre que tem a ver com a restauração de integridade física. Jesus fez muitos milagres de curas, O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, outros apóstolos também. Nos dias de hoje também acontecem milagres de curas. Eu creio em milagres, e inclusive no milagre de cura. Eu mesmo já orei por pessoas que ficaram curadas na hora e aconteceu um milagre. E não só por cura, mas por outros problemas também, que dias depois a pessoa me procurou e para me contar que exatamente na hora que nós estávamos orando por um determinado problema que ela tinha, naquela mesma hora a pessoa tinha recebido uma manifestação milagrosa e tinha resolvido o problema que ela tinha, que era um problema de relacionamento. Então é a cura ianomai, a cura milagrosa. É um milagre que tem a ver com restauração da integridade física. Se manifesta
em alguns crentes que têm os dons do Espírito Santo. Não são todos que têm e nem sempre se manifesta, né? Como eu disse, a outra palavra grega para cura é terapeu, que tem a ver com cura por meios medicinais, que daí é diferente, não é um processo imediato, mas um processo lento através da medicina, que é o que mais nós conhecemos hoje, que todos nós vamos no médico e fazemos uma terapia de cura de algum problema. Então, esse é o dom de curas que aparece aqui no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10 e o versículo 28. Então, nesses versículos também aparece o dom de milagres, cura e milagres, os dons de milagres, ele fala aqui, no versículo 10, a outro operadores de milagres, operações, aliás, aqui na minha tradução tem operações de milagres. Então estes milagres, que não são só as curas também são milagres, são milagrosas, né? A cura que ele se refere aqui como dom, mas os milagres aqui no grego é dunamis, mas para ser mais exato, que significa poderes milagrosos, né? Então, milagre é definido, de acordo com esta palavra no grego, é definido como sendo um fenômeno que de tal forma, de tal modo transcende os processos naturais da existência ou se manifesta em tais circunstâncias que só pode ser atribuído ao poder sobrenatural de Deus. Então são alguns fenômenos que se manifestam, que transcende a qualquer poder natural e que se manifestam em circunstâncias excepcionais, que só podem ser atribuídas a Deus, né? Muitas vezes a gente passa por situações, por exemplo, no trânsito, a gente diz, nossa, foi um milagre, porque foi por um triz, né? Transcende a explicação natural, isso transcende a explicação natural, então é um milagre, né? Eu costumo dizer que os milagres são a intervenção do extraordinário no ordinário. Ordinariamente, nós vivemos a nossa vida, e se temos um problema de saúde, nós vamos ao médico, nos tratamos e etc. Isso é o ordinário, o que acontece todos os dias. O milagre é o extraordinário, é uma manifestação de Deus, uma manifestação extraordinária de Deus nos fenômenos naturais, que, como eu disse na definição que eu mencionei, um fenômeno que transcende a tudo que é natural, aos processos naturais, e que se transcende a todos os processos naturais, só pode ser atribuído a Deus. Então esses são os dons de curas e de milagres, né? Que, volto a repetir, eles podem e devem acontecer hoje. Algumas pessoas recebem dons do Espírito Santo, mas volto a dizer, eles são manifestacionais e nós podemos buscar, conforme Paulo orienta aqui em 1 Coríntios 12 mesmo, que nós devemos buscar os dons espirituais, buscar com zelo os dons espirituais, né, para que haja essa manifestação milagrosa de Deus no nosso meio. Eram esses milagres e essas curas que convenciam na época de Jesus e que convenciam na época dos apóstolos as pessoas de que Deus estava se manifestando na sociedade, né? Por quê? Porque eles viam fenômenos sobrenaturais, extraordinários. Eles viam o extraordinário acontecendo no ordinário. Eles viam a manifestação de Deus. E isso é possível hoje, que eu creio que os dons espirituais também são para os dias de hoje. E enfatizo novamente que não são dons permanentes, são dons circunstanciais, são dons que acontecem às vezes e às vezes não acontecem.
São dons manifestacionais, que se manifestam algumas vezes e outras vezes não se manifestam. Então hoje esses dois tipos de dons, os dons de curas e milagres. Muito obrigado por me ouvir. Se você gostou do vídeo, assistiu até o fim, deixe lá seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, que Deus os abençoe.